Eu vou começar lendo aqui a carta enviada por Donald Trump ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando a taxação. Casa Branca, Washington, 9 de julho de 2025. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Caro senhor presidente, eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente em caixa alta. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, abre parênteses, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, fecha aspas, a partir de 1º de agosto de 2025, daqui a 20 dias. Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais. Então, é uma sobretaxação, é uma taxação retaliatória. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar do relacionamento comercial antigo e muito injusto gerado pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco. Por favor, entenda que o número de 50% é muito inferior ao necessário para alcançar a igualdade de condições que deveremos ter com seu país. E é necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questões de semanas. Além de taxar, Trump faz um convite no final de sua carta a que empresas brasileiras retirem suas plantas do país e passem a produzir nos Estados Unidos, prometendo aprovação rápida em caso de transferir a produção para lá. É um ataque comercial sem precedentes, Nunca antes na história do nosso relacionamento, repito, relacionamento secular, relacionamento que já era positivo quando os Estados Unidos era uma república nova, nascente, e o Brasil era um império pujante, o maior das Américas, que manteve a América Portuguesa unida enquanto a América Espanhola se esfacelava em republiquetas instáveis, ela toda. Eu vou começar lendo aqui a carta enviada por Donald Trump ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando a taxação. Casa Branca, Washington, 9 de julho de 2025. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Caro senhor presidente, eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente em caixa alta. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, abre parênteses, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, fecha aspas, a partir de 1º de agosto de 2025, daqui a 20 dias. Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais. Então, é uma sobretaxação, é uma taxação retaliatória. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta. Além disso,
Tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar do relacionamento comercial antigo e muito injusto gerado pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco. Por favor, entenda que o número de 50% é muito inferior ao necessário para alcançar a igualdade e condições que deveremos ter com seu país. E é necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questões de semanas. Além de taxar, Trump faz um convite no final de sua carta a que empresas brasileiras retirem suas plantas do país e passem a produzir nos Estados Unidos, prometendo aprovação rápida em caso de transferir a produção para lá. É um ataque comercial sem precedentes, sem precedentes. Nunca antes na história do nosso relacionamento, repito, relacionamento secular, relacionamento que já era positivo quando os Estados Unidos era uma república nova, nascente, e o Brasil era um império pujante, o maior das Américas, que manteve a América Portuguesa unida enquanto a América Espanhola se esfacelava em republiquetas instáveis, ela toda. Desde Dom Pedro, o Brasil desfruta de uma grande relação com os Estados Unidos. Dom Pedro, aliás, Dom Pedro II foi o primeiro chefe de Estado do planeta a utilizar telefone, por exemplo, uma invenção do norte-americano Graham Bell. Foi o Dom Pedro II, o primeiro chefe de Estado a usar um telefone. Inclusive a frase que ficou famosa, e fala. Essa relação foi para o espaço, e assim, com muito empenho. É preciso que a gente lembre como nós chegamos até aqui, para que não fique parecendo que, sei lá, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, entrou na mente do velhinho Trump bobinho, inocente, tadinho, e conseguiu convencer o presidente norte-americano a retalhar o Brasil para proteger o pai dele. Não é disso que se trata, não é disso. Na verdade, a situação é muito pior, muito mais antiga, ela vem se arrastando aí há muito tempo. Os Estados Unidos interviram, estão intervindo e intervirão politicamente aqui, porque nós somos o maior aliado deles nas Américas, no continente como um todo. Em todas as Américas, o México talvez tenha mais peso porque faz fronteira. O México e Canadá. Mas fora isso, olha o tamanho do Brasil, olha o nosso potencial econômico, olha o nosso potencial populacional, enfim, o peso geopolítico que o Brasil tem é muito grande, ao contrário do que pensam os vira-latas. Nós somos um país extremamente relevante. Por isso, a relação sempre foi muito positiva. Por isso, os Estados Unidos passaram um século engolindo tarifas muito desfavoráveis nos termos de troca para eles. Ah, mas e como é que tem superávit na balança mesmo com tantas tarifas injustas? Aí é muito simples, né? Aí tem que ser um completo idiota para não saber. E eu vou falar um negócio aqui, me dói dizer isso. O Brasil se tornou um país de completos idiotas. Então, o óbvio precisa ser dito nesse país de completos idiotas. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil porque nós destruímos a nossa indústria. Porque não há indústria de transformação no Brasil. Porque o Brasil se transformou, mais uma vez, no país que era antes do Dr. Getúlio fazer a Revolução de 30. Um grande fazendão, um grande exportador de commodities. Nós só conseguimos exportar commodities, nós não produzimos mais nada. E se eu vendo silício para os Estados Unidos, se eu vendo nióbio, grafeno e importo placa de computador, é óbvio que no final do dia, porque eles estão exportando produtos de muito maior valor agregado, a balança comercial penderá em favor deles. É simples assim. E isso mesmo com tarifas que, ao longo do último século, têm sido extremamente favoráveis para o Brasil. Extremamente favoráveis. Os termos de troca na relação comercial com os Estados Unidos são secularmente favoráveis ao Brasil por conta dessa relação geopolítica que vai para além da economia. Uma relação geopolítica que começa a se deteriorar lá atrás. 2014, começam os protestos logo após as eleições, o Brasil racha. E aí, quem estudou um pouquinho de história sabe, vocês podem estudar sobre o século da humilhação chinesa, tem alguns outros cases, a própria queda de Roma é muito isso. Quando uma nação se divide de modo irremediável internamente,
Quando metade do país passa a odiar a outra metade, quando não há mais termo de conversa mínima civilizada, quando as regras do jogo deixam de ser aceitas, quando uma parte importante do país, ou partes, às vezes são muitas, são mais do que duas, começam a se odiar de maneira irremediável, forças estrangeiras agem, influenciam e tentam tirar vantagem. Em 2014 veio o impeachment de Dilma Rousseff, e o Brasil entrou numa espiral de ódio interno, de metade do país querer destruir a outra metade. Não se tratava mais de ganhar a eleição. Não, era de botar o Lula na cadeia, era de caçar o registro do PT, era de proibir comunismo, era tocar o horror. E o outro lado passou a ver da mesma maneira. Se em algum momento conseguisse abrir uma janela para voltar, não se tratava só de derrotar politicamente o bolsonarismo. Se tratava de calar o bolsonarismo, de caçar bolsonaristas, de prender bolsonaristas, de exilar bolsonaristas, de proibir o bolsonarismo de ser bolsonarista, de pensar o que pensa, de acreditar no que acredita. Viramos um país de ódio profundo, dividido. E nesse cenário, os Estados Unidos, a depender do governo, operaram para um lado e depois mudou o cenário e agora operam para o outro. Não sou eu quem digo, não sou eu. Dr. Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso em que agradeceu a intervenção do Departamento de Estado do governo Joe Biden por ter intervido nas eleições de 2022 aqui no Brasil. Não sou eu nenhum teórico conspiracionista, ultra-bolsonarista da extrema-direita radical que está dizendo isso. Não, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o mesmo que disse perdeu o mané, não a mola, para um bolsonarista que foi lhe questionar. Esse mesmo cidadão disse, agradeceu a intervenção do Departamento de Estado aqui nas eleições de 2022. Não foi a única, não foi só o Departamento de Estado. O chefe da CIA veio aqui para enquadrar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu chefe de gabinete, o general Augusto Heleno. Teve reunião privada com ambos e avisou que qualquer movimento que os Estados Unidos considerasse de ruptura da ordem democrática seria respondido, talvez, quiçá, até militarmente pelos Estados Unidos. Não falou apenas com Bolsonaro e Heleno, falou com o alto comando do Exército, que também foi avisado que haveria sanções, que os Estados Unidos retaliaria. Biden foi dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula no segundo turno. Dos primeiros. Houve pressão da Casa Branca para que Bolsonaro fizesse a transição. E foi feita. E foi feita. Houve transição civilizada, democrática. Ah, mas o Bolsonaro não passou a faixa. Mudou o quê? Bolsonaro nomeou os comandantes militares que Lula pediu dias antes de passar o cargo. Dias antes de passar o cargo. Não preciso dizer porque já disse aqui, mas talvez tenha algum desavisado aqui que não estava quando eu falei. Continuo acreditando que Bolsonaro tinha condições de desmobilizar os velhinhos idiotas que estavam na porta de quartel e de ter evitado o dia 8 de janeiro. Eu sabia, eu avisei, eu falei que ia dar merda. Eu disse que milhares de pessoas seriam presas. Ricardo Almeida, na live que eu falei isso, deu risada e disse que eu tava louco, que aquilo era uma ditadura. Bom, aconteceu. 2.000 pessoas presas em um único dia. E eu acho que Bolsonaro tem parte de responsabilidade nisso, sim, porque uma palavra firme, e ele até falou acho que foi a última live que ele fez em território brasileiro antes de sair. Ele disse que não era com protestos violentos, não era com quebradeira, não era com vandalismo, e que eles estavam muito mais calejados e que fariam oposição e que voltariam dali 4 anos. Ele falou, mais uma vez, em uma live, não tocou mais no assunto, foi para os Estados Unidos, é como se nada mais importasse. Ficou lá na Disney, foi brincar com o Pluto e foda-se o Brasil. E fodam-se aqueles otários que estavam na frente da porta do quartel esperando as 72 horas. Esperando os copinhos verdes sobre a mesa, que representavam divisões do exército, fazer com que ele usasse a BIC e assinasse um decreto mágico direto dos Estados Unidos que ia reestabelecer eles no poder aqui no Brasil. E aí deu no que deu em Brasília. Dito isso e com essa responsabilidade Bolsonaro em mente, que é uma responsabilidade subjetiva e que de modo algum poderia ser julgada por tribunal nenhum, o inquérito é um absurdo, como já era absurdo desde que foi criado lá atrás para blindar José Antônio Dias Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. As pessoas esquecem como é que toda esta merda desse inquérito infeliz, interminável, desgraçado, que implantou um estado de exceção no Brasil, começou. Começou porque José Antônio Dias Toffoli apareceu na lista de propina da Odebrecht. Ficou puto e quis censurar a Cruzoé e censurou.
e censurou. E aí, logo em seguida, passou para o seu coleguinha de USP, Alexandre de Moraes, terminar o serviço. E até hoje não terminou e não vai terminar, porque essa gente depende desse estado de exceção para se manter no poder a qualquer custo. São anos de estado de exceção. O estado de exceção que nem começou a ser montado em 2019. Nós podemos mencionar a Lava Jato, que já era um estado de exceção. E eu sei que os meus amigos direitistas que estão aqui assistindo essa live não vão gostar de ouvir isso. Porque na Lava Jato era legal, pegava inimigo, pegava petista, pegava o Zé Dirceu, o Palocci. Aquilo já era estado de exceção, como estado de exceção era o julgamento mensalão sem direito ao duplo grau de julgamento, forçando o foro privilegiado onde não existia, forçando que empresários, cidadãos civis que nunca ocuparam cargo algum fossem julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, forçando o julgamento de José Dirceu, que havia sido cassado, não ocupava mais qualquer cargo público, a ser julgado com foro no Supremo Tribunal Federal. Lá começou a ser gestado estado de exceção. E a direita achou bonito quando era no mensalão, a direita achou bonito quando era na Lava Jato, depois passou a achar ruim quando chegou na vez do Bolsonaro. O problema de regimes autoritários é esse: pau que dá em Chico, dá em Francisco, pau que tá na minha mão hoje, amanhã pode estar na mão do meu adversário. É por isso que, em tese, a democracia deve ser o regime sempre buscado. Sempre, sempre. Porque garante que a gente concorde sobre as regras, não sobre o conteúdo. Que a gente concorde que as diferenças vão ser resolvidas na urna. Não na porrada, não na rua, não no judiciário. Não botando o coleguinha na cadeia. Não fazendo uma caça às bruxas cada vez que termina de apurar a votação. Não querendo resolver derrubando o presidente, derrubando o presidente o tempo inteiro. O fato é o seguinte: em 2019 começou esse inquérito do fim do mundo. Em 2019 começou uma perseguição que foi num crescendo ao bolsonarismo. E aí, enquanto o Supremo radicalizava, o bolsonarismo radicalizava do outro lado. Era milícia digital, era ação coordenada de ataque em rede social, era número de zap de gente sendo vazado, era informação privada sendo vazada, radicalismo de ambos os lados. O ápice se deu naquela manifestação histórica do presidente Bolsonaro, no 7 de setembro de 2020, ápice da pandemia ainda, foi 21? 21, com 1 milhão de pessoas na Paulista, 1 milhão de pessoas na Paulista, chamando Alexandre de Moraes de canalha e dizendo que não ia cumprir mais nenhuma ordem. E aí o que o Bolsonaro faz 24 horas depois? Desculpa, foi mal, tava doidão. O que acontece naquele intervalo de tempo? O consórcio, o que a gente convencionou chamar de consórcio, que é uma sociedade espúria que une Supremo Tribunal Federal, setores amplos do judiciário brasileiro, petismo e centrão, porque o centrão não tem ideologia, tem interesse de curtíssimo prazo. Essa união contava naquele momento com o apoio do governo norte-americano, e isso desequilibrava a balança em favor deles. Foi por isso que Bolsonaro ligou desesperado para Temer. Foi por isso que Arthur Lira mandou recado naquele 7 de setembro para o Bolsonaro, que ou ele resolvia em 24 horas a bobagem que tinha feito em São Paulo, ou ele abriria um processo de impeachment. Não era aqui que as cartas estavam sendo dadas, era em Washington. Não era daqui que vinha a pressão, porque a pressão daqui, é preciso reconhecer, naquele momento, naquela conjuntura histórica, o bolsonarismo contava com um amplo apoio social, contava com grande mobilização de rua, coisa que a esquerda não conseguia. A esquerda fazia manifestação, botava 100 pessoas. A menos pior foi a que reuniu uma frente ampla pelo impeachment. E botou 100 mil pessoas na Paulista, se tanto, enquanto o bolsonarismo botava 10 vezes mais. São os fatos. O que desequilibrou a balança em favor do consórcio e obrigou o Bolsonaro e o bolsonarismo a recuarem? A relação de poder nos Estados Unidos. O governo era de Joe Biden. Os democratas davam as cartas na Casa Branca. Os democratas mandavam no complexo industrial militar americano. E eles faziam pressão aqui no Brasil. E eles mandavam o diretor da CIA vir aqui. E eles faziam pressão sobre o judiciário. E eles auxiliavam, repito, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, não fui eu que disse, não sou eu que estou dizendo. Ministro Luiz Roberto Barroso, Departamento de Estado foi essencial para que aquele processo eleitoral chegasse ao fim. Processo eleitoral marcado pela censura. Um processo eleitoral que impediu que uma matéria jornalística, não era fake news,
Não era invenção do gabinete do ódio. Não foi o Carluxo que usou a inteligência artificial. Não, era uma gravação da Polícia Civil de São Paulo, de um preso dentro da cadeia dizendo: com o governo Bolsonaro não tem conversa. Com o governo do PT nós tínhamos um diálogo cabuloso. Matéria da Veja. Impediram de veicular. A ordem de impedir a veiculação da peça, que mostrava, repito, material jornalístico de grampo autorizado judicialmente, feito pela Polícia de São Paulo, partiu do gabinete do então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é ministro da Justiça de Lula. E é o mesmo Lula que tem a cara de pau de escrever uma nota em que ele fala sobre independência dos poderes no Brasil, em ação livre do judiciário, um judiciário que se confunde com partido político há muito tempo. Tenta achar alguém na rua que tem a cara de pau de dizer que o judiciário é independente nesse país, que é isento, que não está ideologizado de fora a fora, que não é um mero instrumento de repressão política. Um judiciário que é hoje o que era a polícia do Filinto Miller no governo Getúlio Vargas. O que são órgãos de repressão de regimes autoritários. É isso que o Supremo virou no Brasil. É por isso que o Supremo tem ali 25% de apoio, que é o apoio que o governo tem. É o mesmo. As únicas pessoas que dizem acreditar no Supremo em pesquisas são as mesmas que acreditam no Lula, que acreditam no governo. Não há independência de poderes no Brasil. Não há. O Congresso, quando tenta reagir, é alvo de operação da Polícia Federal. O ministro Flávio Dino vai lá e num canetaço toma o orçamento inteiro para ele. Que independência de poder é essa? E aí ficou o pequenininho chutando a canela do gigantão. Chutando. Trump ganha as eleições. E aí eu volto no tempo. Vou voltar no tempo mais uma vez para 2002. Lula eleito. José Dirceu parte em missão oficial. Para onde? Para Cuba? Não. Cuba, onde ele seria tratado como um deus. O cara conseguiu ganhar a eleição presidencial no Brasil, tendo sido treinado lá em Cuba. Coronel do G2 cubano. Para a Rússia ou para a China, para falar de mundo multipolar, porra nenhuma. Zé Dirceu foi para os Estados Unidos, o grande Satã, governado por George Bush, que na época era tão demonizado aqui pela esquerda brasileira, quanto é hoje Donald Trump. Foi recebido bem, se tornou amigo do Bush e conseguiu construir uma excelente relação do governo petista com George Bush, que durou até 2008, até o momento em que Bush deixou a presidência dos Estados Unidos. José Dirceu, um homem calejado, ex-guerrilheiro, sabia que o Brasil não tem tamanho, não tem condição, não tem cenário possível para enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. E que um enfrentamento leva ao colapso brasileiro. Ao colapso da nação. Não é só de um grupo político partidário. E aí o preço seria pago por quem estivesse no poder. Ele garantiu que nos governos Lula 1 e 2 o Brasil tivesse uma excelente relação com os Estados Unidos. Figuras como Palocci e Meirelles também foram fundamentais nessa interlocução com governos americanos, seja com Bush até 2008 ou mesmo com Obama a partir de 2008. Dilma foi ter problema com Obama lá em 2012, 2013. Até então a relação era ótima. Aquele petismo lá do início, ainda não senilizado, ainda não radicalizado, cujo líder ainda não tinha dependido de favores para sair da cadeia e parar direto na cadeira presidencial, aquele petismo tinha noção de país, aquele petismo tinha noção do perigo, aquele petismo não jogava roleta russa com geopolítica internacional. Comparem com o que é esse Lula 3. Tem ministro do Supremo falando em alto e bom som durante sessão televisionada que nessa casa todos nós admiramos o regime chinês. É Lula indo para desfile do Putin, que está em guerra contra a Ucrânia, uma guerra de invasão imperialista. É indo lá, sentando no fim da fila, mas indo lá, legitimando, passando vergonhas seguidas no G8. É Janja indo fazer fiasco na China, quebrando o protocolo e vendo os chineses vazarem informação para o Brasil, porque ficaram putos com a quebra do protocolo, de que foi pedir ajuda para censurar a rede social.
e os Estados Unidos assistindo. Eu tenho um superchat do Vini Nierros de quando começou a live aqui, de quando começou essa live, que o Vini diz que eu previ, aqui ó, você avisou há 1 ano atrás que isso aconteceria. Sim, Vini, não é porque eu seja mãe de Ná, não é porque eu tenha dons de clarividência, não é por nada disso, é análise básica da realidade. Quando você chama o contato, uma hora o contato vem. Quando você fica provocando, uma hora o outro lado reage. Eu tava pensando antes da live começar. É tipo eu estar andando no meio da rua, eu vejo o Anderson Silva do outro lado, eu atravesso a rua e chamo o Anderson Silva pra porrada. O Anderson pode estar num dia bom, ele pode estar num dia feliz e olhar com aquela voz dele fininha e me dizer: ah, tadinho ali, quer sair no soco comigo, coitado. Virar as costas e ir embora. Ou o Anderson pode estar num dia ruim e resolver me deitar na porrada. E aí depois eu não vou poder reclamar que o Anderson foi covarde, porque ele é um multicampeão do UFC, que é um grande artista marcial. Fui eu que atravessei a rua e fui chamar ele pra porrada. Lula alinhou o Brasil com os inimigos dos Estados Unidos. Lula e seu governo e o STF chamaram os Estados Unidos pra porrada inúmeras vezes. Sim, Eduardo tem uma relação próxima e íntima com o Trump, com o trumpismo do modo geral. E é algo que eu falo aqui há mais de ano, e se eu sei, o STF também sabia, o governo Lula também sabia. Ele estava lá no dia que o Trump foi eleito, em Mar-a-Lago. Ele não foi para os Estados Unidos a passeio. Ele não foi para ficar, sei lá, na frente de um comitê eleitoral, no frio, para eventualmente ver o resultado num telão, não. Ele foi para Mar-a-Lago, a convite de Trump, como meia dúzia de líderes mundiais foram. Depois estava na posse. Todo mundo sabia da relação próxima da família Bolsonaro com o governo Trump, com o trumpismo, que se manteve enquanto Trump esteve fora os 4 anos. Mas é preciso que se diga, foi muito facilitado o trabalho do Eduardo, porque se com toda esta relação do Eduardo com a família Trump, se o governo Lula, se o consórcio que governa o país, o governo Lula e a STF, não tivessem passado os últimos 2 anos dando canelada, talvez o Marco Rubio sentasse com o Trump e dissesse: olha, parceiro histórico, vamos deixar eles resolver o problema deles internamente. Não vamos botar a mão nessa cumbuca, deixa que eles resolvam lá. Se o Bolsonaro não puder ser candidato, se o filho tiver que ficar aqui nos Estados Unidos até a eleição, eles que acham outro lá, lance e ganhe a eleição. Esse governo tá uma merda, não tem a menor chance na urna, numa eleição mínima. Não tô falando de eleição justa, tá? Que eu não acredito que será justa. Falando de uma eleição que só respeita o resultado das urnas. Só isso. Se for fazer a lista de quantas vezes o governo procurou contato, de quantas vezes o Supremo procurou contato, mandar a ordem de execução judicial para dentro dos Estados Unidos sem passar pelo acordo judicial Brasil-Estados Unidos. Olha o nível da prepotência que chegou Alexandre de Moraes. Achar que podia dar ordens dentro dos Estados Unidos, sem passar por qualquer organismo intermediário, com o Brasil tendo tratado de relações internacionais jurídicas com os Estados Unidos. Está sendo processado agora. Não é só pela Rumble. O pessoal fica na Rumble, o Monarch, não sei o que, uma rede quase insignificante aqui no Brasil. Não, pela Truth Social, a rede criada por Donald Trump, que agora calhou de ser o presidente dos Estados Unidos da América.